Oi, pessoal, que bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai mergulhar na palavra de Deus para descobrir uma história super legal sobre um time muito especial que Deus escolheu para uma tarefa, olha, importantíssima. Estão prontos? Bora lá! Sabe, vamos pensar um pouquinho. Quem aí já foi o ajudante do dia lá na escola, hein? Ou, quem sabe, já ficou com a missão de cuidar de uma plantinha, ou de dar comida para o cachorrinho. Pois é, são trabalhos super importantes, né? Isso mostra que alguém confia muito, mas muito na gente. E olha, para fazer um trabalho desses tão importante, a gente tem que se preparar de um jeito todo especial. É isso mesmo. Não dá para fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Precisa ter muito cuidado, bastante atenção e, claro, seguir algumas regrinhas. Então, para a gente entender isso melhor, pensem num astronauta. Uau! Para poder ir lá para o espaço, ele precisa de uma roupa toda especial, né? E de um treinamento que, nossa, é super difícil. E a missão dele é importantíssima, certo? Pois bem, há muito tempo atrás, lá na Bíblia, Deus também tinha um time com uma missão super especial, os sacerdotes. E olha que legal, igualzinho aos astronautas, eles também precisavam de uma preparação toda especial e de regras para fazer o trabalho deles direitinho. E é sobre esse time que a gente vai conversar hoje. A gente encontra a história deles lá no livro de Levítico, no capítulo 21. E o trabalho deles, nossa, era incrível. Eles eram os responsáveis por cuidar do lugar sagrado onde o povo adorava a Deus. E a missão deles era ajudar todo mundo a se aproximar do nosso Criador. Que missão, hein? Muito especial mesmo. Mas agora vem a parte mais legal. Por que tinha tanta regra assim? Será que era para ser chato? De jeito nenhum. Pensa só. Cada regrinha tinha um motivo muito importante. Elas eram como setas, sabe? Placas no caminho, todas apontando para uma verdade gigante, que Deus é super especial, que Ele é perfeito em tudo e que Ele merece todo o nosso respeito e todo o nosso amor. E essa perfeição toda de Deus tem um nome especial, que é santo. Santo quer dizer que ele é totalmente diferente de tudo que a gente conhece. Ele é puro, é perfeito e foi separado para algo muito especial. Deus é santo. E por isso, os sacerdotes precisavam viver de um jeito que mostrasse para as pessoas pelo menos um pouquinho de como Deus é santo. Então, entenderam a ideia? O mais importante não eram as regras em si, nem só os sacerdotes. Na verdade, as regras funcionavam como um espelho. Isso mesmo, um espelho que mostrava o brilho da perfeição de Deus. Tudo o que eles faziam tinha que ser um lembrete para o povo de como nosso Deus é maravilhoso, perfeito e santo. E a própria Bíblia fala sobre isso. Viver desse jeito especial, santo, era a forma deles de honrar o nome de Deus. Era como se eles vestissem uma camiseta que dizia bem grande: eu faço parte do time do Deus maravilhoso. A vida deles precisava mostrar para todo mundo como o nosso Criador é grande e poderoso. Só que, tem um probleminha nisso tudo. Vamos pensar juntos. Será que existe alguém que consegue ser perfeito o tempo todo? Sem nunca brigar, sem desobedecer nenhuma vez, sem ter um pensamento errado? Ninguém consegue, né? Nem mesmo aqueles sacerdotes com todo aquele preparo conseguiam ser perfeitos. E aí, como é que uma pessoa que não é perfeita poderia chegar perto de um Deus que é totalmente perfeito? Ah, mas podem ficar tranquilos. O nosso Deus é tão, mas tão incrível que ele já tinha a solução perfeita para isso desde o sempre. Ele já sabia que ninguém ia conseguir ser perfeito sozinho. Então, ele preparou um plano, o plano mais maravilhoso de todos. E esse plano perfeito tem um nome. E esse nome é Jesus. Isso mesmo, Jesus, o Filho de Deus. Ele veio ao mundo para ser a nossa ajuda perfeita. Ele é a resposta para aquele nosso problema. Pois é, Jesus é como o nosso sacerdote perfeito. Sabe por quê? Porque ele é o único que é totalmente santo de verdade. Ele viveu uma vida perfeita, seguindo o plano de Deus direitinho. E por causa do que Jesus fez, o caminho até Deus não precisa mais daquele time especial de sacerdotes. Jesus abriu esse caminho para todo mundo que confia nele. E, gente, essa é a melhor notícia do mundo. Sabe aquela missão super especial dos sacerdotes? Agora ela virou um convite para todos nós. Isso mesmo, por causa de Jesus, todo mundo que ama ele faz parte da grande e especial família de Deus. Mas e como a gente faz para se aproximar de Deus agora? É muito fácil, olha só. Primeiro, a gente precisa confiar em Jesus como nosso Salvador. Depois, a gente pode conversar com Deus a qualquer hora, como a gente conversa com um amigo. Isso se chama oração. A gente também pode ler a Bíblia para aprender mais sobre ele. E claro, uma coisa super importante,
agradecer todos os dias pelo amor gigante que Ele tem por nós. Então, a grande lição da nossa história de hoje é essa. Por causa de Jesus, ninguém mais precisa se preocupar em ser perfeito para chegar perto de Deus. A gente só precisa confiar naquele que é perfeito, Jesus. E quando a gente faz isso, a própria Bíblia diz que nós nos tornamos o povo especial de Deus. Não é o máximo isso? E aí, gostaram de aprender sobre esse plano tão maravilhoso de Deus? Se essa história encheu o coração de vocês de alegria, que tal contar para um amigo? E não se esqueçam de voltar aqui, tá bom? Porque a palavra de Deus está cheinha de outras histórias e aventuras incríveis para a gente descobrir juntos. Um abraço bem apertado e até a próxima!